Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor continue reinando no ambiente em que cada um esteja no momento em que assistir este vídeo. Hoje nós vamos estudar um trecho do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação kardeciana. O assunto está na página... Não, desculpe. O assunto está na segunda parte, capítulo 2, das manifestações físicas e das mesas girantes. Kardec explica que existem basicamente dois tipos de manifestações mediúnicas, quer dizer, através dos médiuns, né? Só dando uma recordadinha, né? Médiuns são aquelas pessoas que estão encarnadas, que entram em contato com aqueles espíritos que não estão mais no corpo de carne, ou seja, estão desencarnados. Médium quer dizer intermediário, né? Ele faz, vamos dizer assim, ter a função de ser o intermediário entre o nosso plano físico e o plano espiritual. Quer dizer, nós, encarnados, né, somos espíritos, mas espíritos encarnados. E aqueles que já desencarnaram também são espíritos, mas são desencarnados, não possuem mais o corpo de carne. Quando esses espíritos querem se comunicar conosco, enviar alguma mensagem, dizer alguma coisa, pedir alguma ajuda, eles entram em contato com o plano físico através dos médiuns, quer dizer, daquele ser que é um espírito encarnado, que os recebe e transmite a mensagem para as outras pessoas, né? Para o plano físico, vamos dizer assim. Bom, então, esses fenômenos, eles se manifestam de duas formas, basicamente. Tem muitas outras, mas basicamente são manifestações físicas e manifestações inteligentes. As manifestações físicas, elas produzem efeitos sensíveis, como ruídos, movimentos, deslocação de corpos sólidos, etc. E as manifestações inteligentes é um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Por exemplo, quando um médium ele psicografa aquilo que o espírito está dizendo para ele, que ele serve de médium daquela mensagem, é uma manifestação inteligente. Né? E quando é um médium que provoca, por exemplo, um ruído, né? A gente conhece casos de pessoas que estão em casa e escutam o barulhinho, vamos dizer, de uma colher batendo no açucareiro, não tem ninguém. É uma manifestação física daquele médium que está na casa. Se existirem várias pessoas na casa, uma delas é o médium de efeitos físicos. Então, Kardec, nesse estudo aqui, ele explica para nós o que aconteceu no início das manifestações mediúnicas, que todo mundo já ouviu falar nas famosas, né, mesas girantes. Isso aconteceu muito na Europa, mas basicamente na França.
Então, aquelas famílias, né, à noite se reuniam, não tinha, né? Não tinha rádio, não tinha televisão, né? Não tinha WhatsApp. As famílias se reuniam ao redor de uma mesa e as mesas se movimentavam, saíam do lugar, subiam, desciam, caíam. Mas para a maioria dessas pessoas, isso era uma brincadeira, não é? Era uma maneira deles se divertirem no inverno, diz Kardec, né? E essa brincadeira, entre aspas, ela durou mais ou menos uns 4 invernos, ou seja, uns 4 anos, porque depois ela perdeu a graça, vamos dizer assim, mas perdeu a graça para aquelas pessoas que só tinham curiosidade, achavam que aquilo era uma brincadeira, né? Essa história das mesas girarem, mexerem, caírem, isso já tinha acontecido antes, né? Mas só nessa ocasião é que se chamou a atenção. Foi chamada a atenção de pessoas assim inteligentes, sérias, que viram naquele movimento uma coisa assim estranha, né? Como é que uma mesa vai subir, se levantar e ficar lá em cima por algum tempo? Ou virar, ou girar, né? Ou então se espatifar no chão. E a lei da gravidade, né? Como é que podia uma mesa, que geralmente naquele tempo, então, as mesas, né, de madeira pesadíssimas, o que se explicava, né? Então, para a maioria das pessoas, era uma diversão nos salões parisienses, né? Como nós já falamos. Era uma distração. Mas nesse grupo de pessoas que se reuniam para ver as mesas girarem e as pessoas ao redor dela, haviam pessoas assim criteriosas, inteligentes, observadoras, que achou aquilo muito estranho. Como é que podia isso acontecer? Allan Kardec foi uma dessas pessoas, né? Vamos dizer assim, a principal delas, né? E depois ele veio a codificar a doutrina através de tudo. Começou através das observações das mesas girantes, né? Então, essas pessoas começaram, né, a se ocupar, assim, com as consequências que esse fenômeno dava lugar, né? O que é isso? Por que elas giram, né? E aí, essas mesas girantes, elas representaram o ponto de partida da doutrina espírita. Foi ali que Kardec começou a se interessar, né? A querer saber o porquê delas girarem, né? Então, ele começou observando os fenômenos, o estudo das causas que podia produzir aquilo, né? Podia facilitar aqueles movimentos. Então, Kardec vem, né, criar, através dessas primeiras observações, que ele fez muitas outras, né? Ele começaram a observar esse fenômeno. Então, ele com isso, Kardec e um grupo de amigos, né, eles firmaram nas observações e forneceram a chave para se decifrar outros efeitos mais complexos que depois foram acontecendo através das observações que, principalmente Kardec e seus amigos faziam, né? Então, eles perceberam
Para o fenômeno se produzir, são necessárias várias pessoas que tinham uma aptidão especial e depois, que eles mesmos depois deram o nome de médiuns, como nós já falamos no início. É aquela pessoa que é o intermediário, né? Ela faz aquela intermediação entre o ser que está desencarnado e com o ser que está encarnado, né? Então, eles começaram, né, a, a perceber uma série de coisas. Kardec começou a entender, por exemplo, a quantidade de médiuns ao redor da mesa não influenciava em nada, mas influenciava do seguinte forma: alguns tinham mais poder do que outros. Às vezes, um médio ou dois conseguiam que uma mesa ficasse lá em cima por alguns momentos. E, às vezes, uma mesa que tivesse ao redor 10, 15 pessoas, não se mexia. Aí a gente vê a necessidade dos seres que são chamados por Allan Kardec de médiuns, quer dizer, intermediário entre esses dois planos. Então, o que eles faziam? Eles colocavam apenas as mãos na mesa e isso normalmente, né? Existiam casos diferenciados. Mas o que acontecia? Aquele grupo de pessoas botava as mãos na mesa e ela começava a se mover. Ela se erguia, ela se revirava, ela às vezes dava saltos, ela girava, às vezes até com violência, né? Então, dependiam dos médicos que estavam ali reunidos, para a mesa se mexer de um jeito ou de outro, né? Então, aí Kardec afirma nesse momento que só experienciar um momento desse, fazer uma experiência mediúnica, a pessoa pode saber se ela é médium ou não é médium. Quer dizer, todos nós somos médios de alguma forma. Mas médium assim, específico, né, para mandar uma mensagem, para levantar uma mesa, para falar com o espírito, só participando de uma reunião mediúnica algumas vezes, por um tempo, para saber se tem alguma mediunidade, né? Então, mas o que era necessário naquele tempo? Apenas a necessidade era que ele sentasse ao redor da mesa, botasse as mãos sobre a mesa e se concentrasse. Isso ainda é até hoje assim nas reuniões mediúnicas, né? As pessoas precisam estar concentradas na hora que elas vão trabalhar na mediunidade. Muita concentração, muita oração, prece, né? Para que os espíritos venham dar comunicação. No início, diz Kardec, que não sabia, estava fazendo experiências, né? Porque elas começaram a girar espontaneamente. Ninguém sabia de nada. Mas depois, quando se começou a observar, a fazer estudos, né, sobre isso, né, nesse início, né, Kardec, naturalmente, os amigos dele, faziam muitas recomendações. Por exemplo, alternar os sexos, não ter muito homem, não ter muita mulher, ter mais ou menos uma quantidade equivalente. Olha que coisa interessante. O contato entre o dedo mínimo de cada um, assim, todo mundo assim, né? Cada um com o dedo mínimo, né? Ali, assim, em contato, né?
E são coisas que depois, diz Kardec, que a experiência mostrou que era inútil, né? Não tinha utilidade nenhuma. E que o que é mesmo importante é o recolhimento e o silêncio absoluto nesses momentos. Então, por exemplo, ele diz que a forma da mesa, o volume, a presença de metais, o dia, a hora, para acontecer é indiferente, porque a qualquer hora, a qualquer dia, o espírito pode aparecer. Hoje, nas reuniões mediúnicas, a gente marca dia, marca hora, para atender os sofredores, né, do outro plano, porque não é uma brincadeira. Então, nós temos que nos preparar, e o plano espiritual também, os espíritos que vão trabalhar naquele trabalho mediúnico, também se prepararem e virem naquele horário certo. Então, ele diz que no início, eles ouviam um pequeno estalido na mesa. É como se a mesa estivesse assim, se esforçando, né, para sair do chão, se despregar do chão, imagina. Então, o movimento de rotação, ela vai subindo, o movimento de rotação vai ficando mais firme, né? E se acelerando, e ficando muito rápido, né? Claro que nem sempre era assim. Ela subia e girava bastante rápido, né? Então, aí, quando isso acontece, os médicos podem se afastar da mesa, que ela continua, né, a mover-se em todos os sentidos. Ela fica suspensa no ar, outras vezes ela até se agita, ela se ergue num pé só e volta à posição natural algumas vezes. Como nós já falamos, algumas vezes ela entre aspas, se jogava lá de cima. Por isso que eles tinham aquela curiosidade, né? Era uma diversão para eles, não entendiam, mas também não estavam interessados em saber por que isso acontecia ou não. Mas se nós tivéssemos a oportunidade, né, de estarmos numa reunião dessa, imagina como nós iríamos ficar. Perplexos, né? Muito perplexos. Então, em outras, ela oscila como um navio, né? Quem andou de navio, eu já andei quando era criança. Ele balança para lá, para cá. Às vezes a gente tem enjoo, passa mal, né? Ela oscila como um navio. Ela se ergue, se mantém equilibrada no espaço e se mantém, e muitas vezes se mantém lá em cima do teto da casa, né? Depois ela desce lentamente ou cai violentamente, se quebra, depende. O espírito também que está ali, né? Então, vejam só, essas oscilações dependem da natureza dos médios que estão ali naquela experiência, né? Vai depender dos médios, como das pancadas na madeira com ela parada. Às vezes ela não sai do lugar, mas a gente ouve, ó, um barulhinho, né? Um ruído, um batidinho, né? Então, vai depender também do tipo do médium que está oferecendo também fluidos para que isto aconteça, né? As pancadas às vezes são fracas, às vezes são fortes. Isso foi no início do início, porque é claro que depois Kardec foi observando, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele e os amigos dele fizeram uma série de experiências, não mais com as mesas girando, né? Mas chamando os espíritos, perguntando para os espíritos uma série de coisas, né? Ele recebia muitas cartas de outros amigos, de outros
de outros países que também faziam essas experiências. O trabalho de Allan Kardec para codificar a doutrina foi muito grande, foi muito complexo, não foi fácil, foi de uma riqueza incrível para que ele pudesse, com a ajuda, óbvio, dos amigos espirituais, chegar a todas essas conclusões que ele deixou para nós no Livro dos Espíritos, né? Então, era uma curiosidade, que ninguém conhecia nada daquilo, né? A gente fica curioso, né? Imagina acontecer uma coisa dessa. Mas, hoje em dia, uma reunião mediúnica, ela já tem parâmetros mais assim, vamos dizer, mais fixos. Já se conhece o tipo de espírito que se apresenta através do médium. Geralmente, em reuniões de desobsessões, vêm espíritos muito sofredores, que estão precisando, achando que ainda estão materializados. Então, os médios servem, né, de intermediários naquele momento, como, por exemplo, mesmo hoje, mais de 100 anos após, espíritos vêm às reuniões mediúnicas dizendo que ainda são escravos, por exemplo, né? Que ainda estão sofrendo muito, que estão presos, que, enfim, contam toda essa história que a gente conhece através da história mesmo, né? Mas na mente deles, eles ainda acham que estão naquela situação, pensam que ainda estão encarnados. Daí o trabalho mediúnico, a importância do trabalho mediúnico. E não é só para que o espírito venha dizer coisas assim, mas, por exemplo, a gente sabe, né, um médico como Chico Xavier, né, que ele acalentou, vamos dizer assim, através das cartas mediúnicas que ele recebia, as mães que tinham perdido seus filhos, né? Que muitas mães que nem eram espíritas, nada, mas, claro, né? Sentiam um sofrimento muito grande com a perda dos filhos, às vezes até criança, né? Adolescentes, jovens, e eles vinham através do Chico como médico, psicógrafo, e ele escrevia as mensagens que aquele espírito estava ditando. E depois, no final da reunião, o Chico chamava, né? Fulana de tal. Aí a mãe, né, recebia aquela mensagem. Então, a mediunidade é algo muito importante, que o livro dos médiuns, ele é todo para explicar como se produz a mediunidade. Que isso vai acontecendo ao longo de outros capítulos. Que a paz do Senhor continue reinando no ambiente que cada um esteja neste momento e continue existindo essa paz sempre. Que assim seja. Obrigada.